Bom dia! Primeiramente, nós da equipe 6 iremos explicar como que funciona o sistema respiratório, em que os órgãos do sistema respiratório são fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e os pulmões. O sistema respiratório, ele garante a entrada e saída de ar do nosso corpo. O ar entra pelas fossas nasais, onde é umedecido, aquecido e filtrado. Logo, ele segue para a faringe, em seguida para a laringe e para a traqueia. A traqueia tem 2 brônquios que dão acesso aos pulmões. E então o ar segue dos brônquios para os bronquíolos e finalmente chega aos alvéolos pulmonares. Mas o que cada um deles faz? As fossas nasais são o primeiro local por onde o ar passa. Já a faringe é um órgão musculomembranoso comum ao sistema digestório e respiratório. A parte que faz parte do sistema respiratório é denominada de nasofaringe. A laringe é um tubo de cerca de 5 cm de comprimento que apresenta forma irregular e atua garantindo a conexão entre a faringe e a traqueia. Já a traqueia é um tubo formado por cartilagens e lianas em formato de C, logo depois da laringe. A traqueia ramifica-se dando origem a 2 brônquios. Os brônquios, eles são ramificações da traqueia, que penetram cada um em um pulmão pela região do hilo. Esses brônquios, denominados de brônquios primários, ramificam-se pelos pulmões em 3 brônquios no pulmão direito e 2 no esquerdo, em que esses brônquios, chamados de secundários, ramificam-se dando origem a brônquios terciários, que se ramificam-se dando origem aos bronquíolos. Os bronquíolos são ramificações dos brônquios. Eles também ramificam-se, formando os bronquíolos terminais e depois os bronquíolos respiratórios. Já os bronquíolos respiratórios marcam a transição para a parte respiratória e abrem-se no chamado ducto alveolar. Os alvéolos pulmonares são estruturas que fazem parte da última porção da árvore brônquica e estão localizados no final dos ductos alveolares. Já os pulmões, eles são responsáveis pelas trocas gasosas entre o ambiente e o sangue. Sua principal função é oxigenar o sangue e eliminar o dióxido de carbono do corpo. Temos também, por último, o diafragma, que é um músculo estriado esquelético em forma de cúpula e que a principal função é auxiliar nos movimentos de inspiração e expiração. É isso. Falar das doenças pulmonares. Uma doença pulmonar é qualquer condição, distúrbio que afete os pulmões e que leve-os a não funcionarem adequadamente. As doenças crônicas pulmonares, elas afetam principalmente as vias respiratórias e as estruturas internas dos pulmões, que são os alvéolos pulmonares. Elas são condições clínicas onde os seus sintomas vão progredindo de maneira lenta, mas que podem perdurar durante toda a vida. A maioria delas não apresentam uma cura propriamente dita, mas existem maneiras de se tratar dos seus sintomas. Vou começar falando da bronquite. A bronquite ela é uma inflamação dos brônquios que vai causar obstrução da passagem do ar, acarretando numa respiração fadigada, cansativa. A causa mais comum é o vírus, que pode ser o rinovírus e o influenza, que são os mais comuns. E também outras infecções bacterianas, bem como agentes poluentes, dentre outros. E seguindo para a próxima doença, nós vamos ter uma que é frequentemente associada à bronquite, que é a asma. A asma ela é uma inflamação que vai desde a traqueia até os brônquios, causando sintomas como a tosse, chiado no peito e falta de ar. Que aqui está o motivo da frequente associação, pois também são um dos principais sintomas da bronquite. Mas aqui a gente vai ter como agentes infecciosos o pó, a poeira, odores fortes, dentre outros. Então a asma é mais como se fosse uma alergia e a bronquite está associada a outros fatores.
A penúltima doença que eu vou falar sobre é o enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar é uma irritação respiratória causada principalmente pelo fumo. Aqui, os alvéolos pulmonares eles vão se transformar em sacos de ar, que vai dificultar o contato do ar com o sangue, pois o tecido com os vasos que fazia essa ligação foi destruído. Sintomas como falta de ar, cansaço excessivo e até a cor azulada dos dedos pelo baixo nível de oxigênio no sangue são normais nesse quadro. Vou falar das doenças pulmonares. Uma doença pulmonar é qualquer condição, distúrbio que afete os pulmões e que leve-os a não funcionarem adequadamente. As doenças crônicas pulmonares, elas afetam principalmente as vias respiratórias e as estruturas internas dos pulmões, que são os alvéolos pulmonares. Elas são condições clínicas onde os seus sintomas vão progredindo de maneira lenta, mas que podem perdurar durante toda a vida. A maioria delas não apresentam uma cura propriamente dita, mas existem maneiras de se tratar dos seus sintomas. Por último, eu vou falar da doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a obstrução do ar que é causada principalmente pelo tabagismo. Tal condição é um aspecto de doenças que inclui o enfisema pulmonar e a bronquite. É um quadro bastante perigoso, pois, além do baixo nível de oxigênio no sangue, o nosso corpo libera toxinas que aumentam o risco da pessoa ter um ataque cardíaco ou um AVC. No início, ela vai sofrer com discretas dispneias ao subir uma escada, por exemplo, mas com o passar do tempo, a falta de ar vai ficando cada vez mais intensa com esforços cada vez menores, que num caso bem grave, a pessoa não vai conseguir respirar, mesmo ela estando deitada. Tosse produtiva e encurtamento da respiração também são sintomas da POC. E hoje eu tô aqui para trazer para vocês um pouquinho de exercícios indicados para pessoas que têm problemas pulmonares. E eu vou citar três exercícios que geralmente são os mais indicados por médicos e também os mais simples de ser praticado, que você não precisa gastar muito, não precisa deslocar uma grande quantidade de tempo para isso. Um é um pouquinho mais complicado, porque às vezes você tem que sair da sua casa e tudo mais. Porém, os dois últimos que eu vou falar, eles são extremamente simples e qualquer pessoa pode praticar em qualquer lugar, em qualquer hora do dia, assim que tiver um tempinho. E o melhor deles é que você não precisa praticar por um longo período de tempo. Você pode praticar entre 20 e 30 minutos, 30 e 40, dependendo do seu condicionamento físico e da sua vontade, né? Porque nada se faz na vida sem vontade. Então, começando a falar um pouquinho aqui, eu vou começar a falar da natação. A natação é uma das alternativas mais indicadas por médicos para ajudar na recuperação ou para o tratamento de problemas pulmonares crônicos. Isso eu acabei de falar, que são os mais indicados. Mas enfim, explicando um pouquinho do porquê a natação é tão indicada, é porque, segundo o especialista, é uma atividade aeróbica exigida durante o treino de natação. Esse tipo de exercício aumenta a resistência do coração e do pulmão por trabalhar os músculos respiratórios como o diafragma e os músculos intercostais. Ou seja, durante a natação, como você se mexe muito durante a natação, você acaba trabalhando esses músculos, e eu acho que a Gil até já explicou isso pra gente quando a gente teve aula na piscina, trimestre passado. Então, outro benefício também é que os exercícios realizados na piscina ajudam a aumentar a entrada de ar nas vias respiratórias por causa da umidade relativa do ar. Ou seja, como a gente está na água, é muito mais úmido, né? Óbvio. E isso acaba facilitando a entrada do ar nas vias respiratórias. Agora, falando um pouquinho sobre a caminhada e sobre a corrida, eu acho que eu não vou precisar ler ali, eu vou deixar ali no cantinho só para ter certeza de não errar nada. Mas a caminhada, ela é uma coisa muito simples que todo mundo conhece e eu acho que todo mundo já fez na vida. Se não fez, tipo, por fazer, todo mundo caminha, seja para pegar um ônibus, para ir pro colégio ou para voltar do colégio, seja lá o que for. Todo mundo já caminhou na vida e já correu também. E a caminhada e a corrida leve também são muito indicadas pelos médicos para quem sofre com problemas respiratórios. Isso é óbvio, você trabalha o seu sistema respiratório. É um exercício muito fácil de se adaptar para cada situação e é muito eficiente no controle da obesidade, colesterol, diabetes e da hipertensão. Ou seja, a caminhada e a corrida não só ajudam no sistema respiratório, como também
ajuda em outros problemas, tipo a obesidade, como eu citei ali, a hipertensão e a diabetes, colesterol. Tudo isso a corrida influencia, a caminhada influencia. E para pessoas que têm um quadro de sedentarismo, a caminhada é um exercício simples e fácil de se fazer que pode ajudar muito a não desenvolver doenças posteriores. E não é um exercício que você precisa fazer a longo prazo. Você pode caminhar, como eu disse, de 20 a 30 minutos, 30 a 40, dependendo da sua vontade. Por exemplo, hoje eu vou sair para caminhar, vou caminhar de 20 a 30 minutos. Caminha de 20 a 30 minutos, volta. Ou você pode correr. E você vai aumentando esse tempo e a modalidade conforme você vê o seu condicionamento físico melhorando e a sua capacidade também. Então, no mais é isso. A natação, corrida e caminhada são os 3 exercícios mais indicados por médicos. Eu vou falar sobre as doenças pulmonares e quais os riscos elas apresentam em caso de gravidez. Bom, as doenças já apresentam risco. Na gravidez, esses riscos são ainda maiores. E eu vou usar o exemplo de 2 doenças, a asma e a bronquite. Quando não controladas, elas causam diminuição na quantidade de oxigênio que circula na corrente sanguínea da mãe. E isso pode fazer muito mal ao bebê. E algumas das possíveis complicações são prematuridade, baixo peso em recém-nascido, maior morbidade perinatal, complicações no parto e pré-eclampsia. A pré-eclampsia é uma doença hipertensiva específica da gravidez, e os seus principais sintomas são suor excessivo nas mãos e nos pés, pressão alta e proteína na urina, e esses são só alguns dos sintomas. E é isso. Bom, eu sou o Kennedy da equipe 6 e eu vou falar um pouquinho sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso é o sistema que regula várias funções dentro do organismo humano. Ele vai ser responsável por receber diversos estímulos, vai interpretar esses estímulos e algumas vezes vai gerar respostas a esses. Ele vai controlar a movimentação humana, a locomoção e também o que é percebido pelos órgãos do sentido. O sistema nervoso ele é dividido em 2 porções principais, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Todo o sistema é constituído principalmente por tecido nervoso, como neurônios e células da glia. Bom, essas células específicas são responsáveis por transmitir estímulos de cunho elétrico por dentro do corpo humano. Também o sistema nervoso central ele é subdividido entre o encéfalo e a medula espinhal. Essas 2 partes são muito protegidas por terem uma importância muito grande dentro do organismo, importância vital. O encéfalo ele é protegido pela caixa craniana e a coluna vertebral é o que protege a medula. A parte mais importante para as doenças que a gente vai trabalhar, no caso, é o encéfalo, que é onde esses distúrbios podem acontecer. O encéfalo, ele por sua vez, é também dividido em algumas partes. No caso, cérebro, cerebelo, diencéfalo e tronco encefálico. O tronco encefálico ele vai ser responsável por algumas funções dentro do organismo que não exigem um pensamento para que aconteçam. Como assim? Por exemplo, batimentos cardíacos, a respiração e também a dilatação da pupila. São coisas que acontecem de forma autônoma. E o diencéfalo, por sua vez, ele vai estar relacionado com a percepção dos sentidos, ou seja, paladar, olfato, visão, tato e audição. Já o cérebro, propriamente dito, ele vai ser a parte mais importante dentro do sistema nervoso, porque ele vai ajudar a coordenar todas as outras partes e ele também é onde que acontecem, por exemplo, a memória, o pensamento, a razão, a emoção, a tomada de decisões. Tudo isso acontece dentro do cérebro. E ele também interpreta diversas informações a todo tempo, de informações de cunho elétrico, e é por isso que é necessário que o corpo humano tenha uma rotina de sono adequada, porque o cérebro precisa de um descanso, afinal ele processa muita informação durante todo o dia. Já o cerebelo, que é a última parte do sistema nervoso central, na parte do encéfalo, ele vai ser responsável pelo equilíbrio do corpo humano, por manter o corpo humano em equilíbrio em relação ao ambiente e também vai ser responsável pela coordenação dos movimentos, ou seja, ele vai agir junto com o sistema ósseo e o sistema muscular. Em relação a distúrbios psicológicos ou transtornos psicológicos, eles precisam de uma maior atenção, pelo fato de que o Brasil é o país com o maior número de pessoas que sofrem de ansiedade. São cerca de 9,3% da população. E mais, 86% dos brasileiros sofrem com algum tipo de distúrbio mental, como ansiedade e depressão. Por isso
que escolhemos ambos, mais o estresse como principais para a gente poder falar. E mesmo o estresse sendo mais normalizado popularmente, ainda assim vem crescendo a quantidade de pessoas que desenvolvem o estresse crônico. Começando pela ansiedade, primeiro é preciso que a gente saiba o que é. Ela é um sentimento comum do ser humano e preciso, tá ligada a sentimentos como nervosismo, preocupação e medo intensos, porém, quando é em excesso, já se torna um agravante para a nossa saúde e por isso é preciso que a gente saiba diferenciar dois tipos. O estado de ansiedade, que é passageiro e desempenha funções específicas no nosso corpo, como a cautela e motivação para agir. Depois que agimos, ela desaparece, então ela é comum e é precisa. E a ansiedade de caráter crônico, também transtorno de ansiedade generalizado. Essa sim é agravante, ela não é passageira e é muito mais preocupante porque não tem cura. É um distúrbio persistente e difícil de controlar. Então, quando a pessoa diz que tem ansiedade crônica, não leve como mimimi ou algo do tipo. Ela vem junto com alguns sintomas como inquietação, fadiga, irritabilidade, dores de cabeça, náuseas, taquicardia, falta de ar e palpitação. Caso você sinta algum desses sintomas, é necessário que procure um médico e ele vai te encaminhar para um psicólogo que vai te examinar e te passar um tratamento ideal. Bom, o estresse ele é uma resposta física do nosso organismo a algum tipo de estímulo externo. Então, quando a gente fica estressado, o nosso corpo acredita que a gente está sob ataque e acaba liberando alguns tipos de hormônios, como a adrenalina e o cortisol, a fim de preparar o nosso corpo para alguma ação física. Quando alguém se mantém diariamente estressado, ele acaba desenvolvendo um estresse crônico. E nesse caso, os sintomas e as reações do nosso corpo são recorrentes e colocam a nossa saúde em risco e desenvolvem a ansiedade e a depressão. O estresse, ele caracteriza-se por longos períodos de tensão e estado de alerta que aparecem juntamente com irritação, medo, mal-estar, cansaço, esgotamento, fadiga, dificuldade de sentir, alterações no sono e dificuldade de relaxar. Porém, não tem nenhum tratamento com remédios, não existe nenhum remédio próprio para estresse, apenas ervas, coisas assim medicinais. Porém, o ideal é que você procure um psicólogo e faça uma terapia, que daí sim vai ajudar. Em relação à depressão, é uma doença psiquiátrica crônica, extremamente grave e recorrente, que produz alterações no humor e caracterizam uma tristeza profunda, sentimentos intensos de dor, desesperança, amargura, culpa e são sentimentos sem fim. Provoca baixa autoestima na pessoa e a pessoa não consegue ter controle disso. Então não é algo que ela quer, é algo biológico, tanto que um dos fatores é genético, que provocam uma disfunção bioquímica do nosso cérebro. Por isso a gente acaba ficando desesperançoso, triste, amargurado, às vezes não quer fazer nada, não quer levantar da cama. Não é porque a pessoa quer, nada disso, é algo biológico mesmo. Porém, nem todas as pessoas, elas reagem de uma mesma forma, porque existe algo chamado gatilho, que é quando a pessoa reage de uma forma triste, de uma forma não boa, a alguma situação, que podem ser algum trauma de infância, um trauma de relacionamento, pode ser a medicamentos, pode ser a ansiedade e o estresse juntos ou separados, pode ser o consumo de drogas, enfim, vários fatores que podem gerar gatilhos e fazer com que a pessoa desenvolva crises. Alguns sintomas da depressão são alterações no peso, distúrbio de sono, fadiga, apatia, muita culpa excessiva, ideias suicidas e o tratamento é um acompanhamento médico extremamente regrado, porque é algo que não tem cura ou a cura é muito lenta, então para progresso precisa ficar extremamente regrado com o seu médico. Então, caso você tenha algum desses sintomas, procure um médico, que ele com certeza vai saber te orientar.
falar sobre os exercícios indicados. As atividades físicas proporcionam uma distração e um convívio social, além de liberar substâncias como a endorfina e a serotonina, que são responsáveis pela melhora do humor. Segundo alguns pesquisadores, a prática de exercícios aeróbicos pode reduzir pela metade os sintomas da depressão, e os sintomas da ansiedade podem ser reduzidos com atividades físicas de intensidade moderada, que são 150 minutos por semana. Praticar exercícios regularmente pode mudar o jeito que você se vê. Alguns pesquisadores descobriram que um treinamento de força pode melhorar o seu autoconhecimento e sua autoestima. Agora irei explicar sobre as doenças psicológicas em relação com a gravidez, em que primeiramente temos o estresse, em que, por culpa do estresse, na gravidez pode haver alterações hormonais, na pressão arterial e no sistema imunológico da mulher. Segundo Renan Júnior, diretor do Programa de Saúde Mental da Mulher do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o estresse pode levar ao crescimento intrauterino retardado, facilitar abortos espontâneos, definir o nascimento de um bebê com um perímetro encefálico diminuído e aumenta o risco do parto prematuro. Então, vamos falar da ansiedade na gravidez, em que a ansiedade pode causar total descontrole de pensamentos e ações e piorando as situações críticas de estresse, causando piora na insegurança da mulher e ocorrendo conflitos psicológicos. Além disso, a ansiedade na gravidez pode elevar o ganho de peso na gestante. O transtorno de ansiedade generalizada na gestação também leva ao parto prematuro, baixo peso, complicações obstétricas e maior uso de analgésicos no trabalho de parto. Enfim, temos a depressão, em que as mães deprimidas apresentam maiores alterações hormonais, menos cuidado com a alimentação e com a saúde, além de interagirem menos com o bebê que está se formando, prejudicando o desenvolvimento fetal e aumentando as chances de parto prematuro e bebê com baixo peso.